Eu vou realizar algumas demonstrações de ótica geométrica envolvendo espelho plano, espelho esférico e refração. A luz se propaga em linha reta em meios transparentes e homogêneos. Então, quando ela incide numa superfície plana, lisa e polida, essa superfície plana se comporta como um espelho plano. E aí vocês podem observar que a luz está se propagando em linha reta e, ao incidir nesse espelho plano, ela sofre uma reflexão regular. Isso significa que, se nós colocarmos aqui um transferidor para medirmos o ângulo que é formado, nós teremos condições de, ao dividir ao meio, encontrarmos dois ângulos exatamente iguais. E a imagem formada pelo espelho plano é uma imagem virtual. Se a gente prolongar o raio refletido, a gente vai observar a imagem, e essa imagem não pode ser projetada, é uma imagem virtual, como vocês podem observar aqui nesse espelho plano. Me posicionei atrás da filmadora e coloquei o espelho plano na frente da filmadora. Essa imagem que vocês estão vendo é uma imagem virtual. Então nós temos aqui uma superfície lisa, polida, porém não plana, ela é curva. E aí a luz vai ter o seguinte comportamento. Quando a luz incide nessa superfície, ela reflete de forma regular, mas ela se dirige para um ponto. Olha, eu estou com um feixe de luz monocromática, pontiforme. Se eu considerar uma fonte de luz extensa emitindo essa luz de forma paralela, quando esses raios paralelos incidirem nessa superfície curva, ela vai refletir para um ponto. Nesse caso, nós temos então um espelho côncavo. O espelho côncavo tem a característica de fazer com a luz o seguinte, de ser convergente. Ele vai fazer com que a luz ela seja convergente para um ponto, como vocês podem observar aqui. Esse ponto representa a distância focal para o espelho côncavo. Vocês podem observar, os raios estão paralelos, incidiu no espelho, refletiu e se dirigiu para um ponto. A imagem formada por um espelho côncavo é uma imagem real e ela pode ser projetada num anteparo. O espelho côncavo, como vocês podem observar aqui, ele então vai projetar no anteparo uma imagem, e essa imagem é real. Muito bem, montado aqui na bancada, eu tenho uma lanterna, tenho um objeto, que é um bonequinho de plástico, e tenho um espelho côncavo, o boneco posicionado entre a lanterna e o espelho côncavo. Posicionado na frente da lanterna e diante do espelho côncavo.
Muito bem, eu vou acender a lanterna. Ela vai iluminar o soldado, o bonequinho, e nós iremos ver a imagem desse objeto projetada nesse anteparo aqui. Essa luz ia incidindo então no espelho e a imagem projetada no anteparo. A característica dessa imagem é real, invertida e maior do que o objeto. Vocês podem observar que o objeto ele está direito, está de cabeça para cima, está na posição normal. E a imagem, então, invertida. Não aparece todo o objeto devido ao campo visual do espelho, devido à iluminação. Então, consideramos apenas a ponta da arma até a cintura do boneco. Vou deixar então uma tarefa como exercício, que é vocês calcularem a distância focal do espelho côncavo e o tamanho do objeto, considerando aí que a gente está vendo só da ponta da arma até a cintura do objeto. Para efetuar o cálculo, vocês precisam das seguintes medidas. P, 26,5 centímetros. P', 124 centímetros. E o tamanho da imagem, menos 18 centímetros. E aí vocês poderão agora calcular a distância focal do espelho e o tamanho do objeto. Do outro lado da superfície, eu tenho um espelho convexo. No espelho convexo, a luz incide, reflete, porém os raios serão divergentes. Os raios serão divergentes. Então ela incidiu, divergiu para cá, incidiu, divergiu para lá. A imagem vai ser formada no prolongamento dos raios refletidos. E as imagens formadas pelo espelho convexo são imagens virtuais, elas não podem ser projetadas. Então, desse lado, vocês podem observar que o espelho é convexo,
a imagem é virtual, ela não pode ser projetada. A imagem é virtual porque ela é formada pelo prolongamento dos raios refletidos. Posicionado atrás da filmadora, agora vou colocar o espelho convexo na frente da filmadora. Observe que o campo visual do espelho convexo é maior do que o espelho plano. A imagem formada é uma imagem virtual. Sendo imagem virtual, eu não posso projetar. A característica imagem virtual, direita e menor do que o objeto. Agora vocês vão poder observar a refração da luz. Quando a luz se propaga em meios com diferentes refringências, a luz sofre um desvio. Então a luz ela vai se propagar no ar e vai passar do ar para o acrílico. Como o índice de refração do acrílico é diferente do índice de refração do ar, a luz não vai seguir o seu caminho, ela vai sofrer um desvio. Então aqui a luz está vindo em linha reta, incidiu na peça de acrílico e passou. Muito bem. Se agora nós tivermos aqui um ângulo de incidência, vocês terão condições de observar um ângulo de refração devido ao desvio provocado na luz. Com esse transferidor, a gente consegue então medir o ângulo de incidência e o ângulo de refração. Chega um momento que a gente atinge um limite e não acontece mais a refração. Não temos mais a refração acontecendo. Temos a luz incidindo aqui, refletindo e saindo por aqui. Refletiu daqui para cá e seguiu o caminho. Atingimos um limite aqui. Ainda tem refração aqui. A partir desse momento, não temos mais a refração. Também vou deixar uma tarefa com um exercício para que vocês possam calcular o índice de refração do acrílico. Para calcular o índice de refração do acrílico, vou fornecer aqui uma tabela com o ângulo de incidência e o ângulo da refração. 5 graus o ângulo de incidência, 3 graus o ângulo de refração. 10 graus o ângulo de incidência, 6 graus o ângulo de refração. 15 graus o ângulo de incidência, 10 graus o ângulo de refração. 20 graus o ângulo de incidência, 13 graus o ângulo de refração.
25 graus o ângulo de incidência, 15 graus o ângulo de refração, 30 graus o ângulo de incidência, 19 graus o ângulo de refração e finalmente 35 graus o ângulo de incidência, 23 graus o ângulo de refração. Para complementar o assunto da refração luminosa, eu vou me apropriar de um software FET e vocês também poderão acessar esse software e lá vocês encontrarão não só essa simulação, como outras simulações. Então aqui eu tenho um laser e nesse momento eu tenho o laser que eu vou ligar e ele vai se propagar apenas no ar. E essa linha aqui, essa linha vai dividir, ou melhor, vai separar dois meios com diferentes refringências. Então, se eu tenho o mesmo meio, a luz se propaga em linha reta e passa sem sofrer desvio. Então, quando a luz passa de um meio menos refringente para o meio mais refringente, do meio menos refringente, do meio menos refringente para o meio mais refringente, o raio refratado, ele se aproxima da reta normal. Então, essa linha pontilhada aqui está representando a reta normal. Então, eu tenho ar e ar, não sofreu desvio nenhum. Se eu passar do meio menos refringente, o ar, para o meio mais refringente, por exemplo, a água, vocês podem observar que o raio refratado se aproximou da reta normal. O índice de refração da água é de 1,3 e o do ar 1,0. O fenômeno ocorre não isoladamente. Vocês estão observando aqui que também tem a reflexão acontecendo. Então, se a luz passa de um meio menos refringente para o meio mais refringente, vamos ver aqui o vidro. O vidro, o índice de refração 1,5. Então, o raio refratado se aproximou mais ainda da reta normal. E aí, como exercício, vocês podem testar esse meio aqui. Ele está colocando como mistério, ele não sabe que meio é esse. Mas o raio refratado se aproximou mais ainda da reta normal. Isso significa dizer que o índice de refração dele é bem maior do que o índice de refração do ar. E pelo princípio da independência dos raios de luz, o contrário. Se a luz passar de um meio mais refringente para um meio menos refringente, o raio refratado se afasta da reta normal. Então vamos retornar aqui para o ar. Muito bem. Agora eu vou passar do meio mais refringente para o meio menos refringente. Então eu vou mudar aqui para a água, do meio mais refringente para o meio menos refringente, o raio refratado se afastou da reta normal, como vocês podem observar. Se eu passar para o vidro, aí cadê o raio refratado? Desapareceu. O raio refratado desapareceu por quê? Chegou o momento aqui da reflexão total. Só tem reflexão, não tem mais refração. A não ser que eu busque aqui uma angulação para ter, pronto,
Ó, cheguei nessa angulação aqui, aí com essa angulação eu tenho refração. Então, se eu passar desse ângulo aqui, eu não tenho mais refração, cheguei no limite. Se eu cheguei no limite, não tendo refração, só vou ter a reflexão, e esse fenômeno é chamado de reflexão total. Observe que eu não tenho refração, só vou ter refração aqui nesse momento, ó. Estou no limite. E eu posso pegar um transferidor, colocar aqui para saber qual é o ângulo, a medida do ângulo. Ou então eu posso pedir aqui a medida dos ângulos. Pronto. E com a medida dos ângulos eu vou alternando e vou sabendo qual é o ângulo de incidência, qual é o ângulo da refração, qual é o ângulo da reflexão. Se eu aumentar mais ainda o meio, o raio refratado, olha lá. Eu só vou ter refração nesse momento aqui, ó. Para cá não tenho mais refração, só vou ter reflexão total. Voltando novamente à situação de ar e ar. Então, vocês poderão exercitar colocando a medida do ângulo e alternando a luz, alternando o índice de refração do meio. Ou então com o transferidor para vocês medirem o ângulo de incidência, o ângulo da refração e comparar também que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão é o mesmo. Muito bem, a consequência dessa situação, do raio refratado desviar, se aproximar ou se afastar da reta normal, a consequência disso na prática é vocês observarem um objeto dentro d'água e ao observar esse objeto dentro d'água vocês vão ter a sensação de que ele está partido, ele foi fracionado, como vocês poderão ver a seguir. Então, como vocês puderam observar, com esse software vocês terão acesso não só a essa simulação, como a outras simulações para auxiliar a compreensão dos fenômenos para vocês.